E aí, gente, bom? Aqui é o Maicon, guia de vocês, e mais uma vez minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Hoje a gente vai estar falando sobre mais uma das espécies jogáveis de 7 Destinos RPG. Vamos estar falando dos Zeondes. Demorei um pouquinho mais para gravar esse vídeo do que os outros, porque eu tive que refazer algumas das minhas pesquisas enquanto eu estava construindo aqui, montando essa espécie jogável. Isso, combinado com alguns outros compromissos que eu tive, acabou fazendo com que o vídeo demorasse um pouco mais a sair. Mas vamos lá falar sobre a última das espécies que a gente tem, pelo menos nesse momento inicial do cenário. Os Zeondes, eles são um povo bastante alto, falando assim de modo geral da aparência dessa galera. Eles têm as faces amplas, torso deles é largo, tem corpos massivos. Sua pele é resistente e escura, muitos possuindo ainda tons variados ali nessa aparência, nessa cor dessa pele dele, em tons de pedra, tons de rocha. Eles têm nos olhos um brilho especial, misterioso e inconfundível. As suas orelhas, um pouco mais alongadas e arredondadas, elas são um pouco caídas de lado, como orelhas de tatu, uma lembrança da forma de seu nascimento. Enquanto as unhas das mãos são rígidas e afiadas como garras, e seus cabelos possuem colorações e uma textura metálica. Também é uma influência direta da Titã que influenciou no surgimento dessa espécie jogável, que é Faiola, a mãe da terra, a mãe do ouro, dentro do cenário aí. Uma titã muito importante dentro do cenário e ela que influenciou diretamente no surgimento dessa espécie jogável. Mas já que a gente falou de Faiola, vamos falar um pouco sobre a origem, o contexto dessa espécie, o contexto dos Zeondes dentro do cenário. A maior parte da população dos Zeondes elas vivem hoje na província Diamante, embora existam pessoas dessa espécie espalhadas no continente inteiro, em todo o reino de Narum, principalmente, que é a parte do cenário que a gente está abordando nesse primeiro momento. A maior densidade populacional dessa espécie ela fica ali na província Diamante. Mas o que Faiola tem a ver com essa espécie? Qual foi a origem delas? O que acontece é que séculos no passado, ali na região aos pés da Espinha Quebrada, que é uma cordilheira de montanhas que tem ali no norte, tinha um clã, um grupo de guerreiros que eram conquistadores. Eles tinham uma cidade sede, eles estavam fazendo a campanha de conquista nas cidades ao redor. E o líder desses guerreiros, ele tinha o hábito de, quando ele invadia um lugar, ele selecionava as mulheres mais belas e tomava como esposa. Quando ele anexava assim alguma cidade, ele tinha esse hábito, Ocorre, contudo, certa ocasião que quando ele conquistou uma cidade grande, uma cidade maior, ele tomou para si 13 mulheres como esposas. O problema é que ele não sabia que elas já estavam grávidas, Elas tentaram esconder a gravidez como puderam, porém quando ele descobriu, ele tomou uma atitude, como é que eu posso dizer assim, incorreta para dizer o mínimo, Ele assassinou todas as coitadas. O que acontece é que certa noite, Faiola, quando estava passando pelos arredores ali, na forma de lume flamejante, na forma de esfera flamejante que Faiola consegue assumir, ela passou perto de onde essas mulheres foram enterradas, que o cara fez uma cova ali na beira da estrada e enterrou elas. E Faiola escutou o lamento de suas almas, pois em luto pelos filhos não nascidos, elas não conseguiram partir para o pós-vida. Faiola, compadecida, resolveu intervir na situação. Através dos seus poderes místicos, a Titã fez com que as crianças nascessem. Nascessem primeiro na forma de tatus, nutridos pela própria terra, e depois se tornando os primeiros Zeondes. Crescidos até a forma adulta em pouco tempo, eles resolveram se vingar do assassino de sua mãe. Se armaram e atacaram a cidade e passaram o facão em geral. E depois disso, eles se espalharam pela região ali, Faiola enviou para essas crianças aí como presente parceiros e parceiras para que pudessem ter uma continuidade em sua vida, e começou-se assim a população de Zeondes a crescer ali na região norte do país,
do reino de Narun e espalhar-se posteriormente para outras regiões. E essa é a origem dos Zeondes, o povo Tatu. Abençoados por Faioli, nascido de uma tragédia, os Zeondes eles são escavadores naturais com olhos brilhantes capazes de desvendar segredos profundos e mistérios ocultos. Então a gente tem aí mais essa espécie jogável, diretamente e indiretamente criada por uma titã dentro do cenário. Mas agora vamos estar falando um pouco das minhas pesquisas que eu andei fazendo, né? De quais são as principais inspirações folclóricas para a criação dos Zeondes. Essa espécie jogável que eu criei ela não é uma correspondente direta a uma entidade folclórica em si, ela é uma espécie que eu criei, mas ela tem uma gama de inspirações diferentes. Uma das principais inspirações é um conto folclórico que talvez tenha ficado popular aí, relativamente conhecido depois que lançaram aquela série ali, Cidade Invisível, porque tem um personagem que ele é um Zaori. Os Zaoris eles são uma entidade fantástica do nosso folclore que dizem ser pessoas cuja visão é capaz de ver tesouros, enxergar e descobrir jazidas de ouros, mas eles não conseguem ficar com esses tesouros para si mesmos. Então existe essa entidade dentro do nosso folclore, mas ela não foi a única inspiração para os Zeondes. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, de novo a gente volta para os materiais de Curtini Muandajo, que me inspirou várias coisas aqui no cenário, porque compilou várias contações dos povos originários, e uma dessas contações é da etnia Palikur. Perdão se eu estiver pronunciando o nome errado, galera. Não sou fluente nas línguas dos povos originários. Peço desculpa se eu estiver falando alguma palavra equivocada aqui, tá? E eles têm a contação histórica deles, né? Eles têm a contação sobre a origem dos Galibi, né, que é aparentemente uma outra etnia, e eles têm uma contação mística que envolve a origem desse povo. E eles contam nessa contação que uma moça ela foi visitada, né, por uma entidade, por um espírito da montanha chamado Yumawali, né, e ela acabou ficando grávida desse espírito, dessa entidade que visitava ela de noite escondida. E o irmão ficou meio tipo, pô, mas você não tem marido, não tem namorado? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Como é que você tá grávida? A menina, não sei, né? E aí o irmão dela resolveu ficar de butuca de noite. Quando o espírito, né, o Yumawali, apareceu ali, ele tentou matar teve a brilhante ideia de tentar matar o espírito, né? O espírito só fez o quê? Desviou a flecha, o cara acertou a própria irmã e ela faleceu. Tragédia acontecida, ele enterra a irmã e aí ele começa a visitar o túmulo dela e tudo mais, e aí tem-se essa parte fantástica da história, nessa parte mística do nascimento do povo Galibi, né? Que eles começam a nascer do túmulo da irmã desse cara primeiro na forma de vermes e então eles se tornam crianças. E aí depois eles, magicamente crescidos, resolvem matar os parentes do assassino da mãe deles como uma forma de vingança, né? Então existe essa contação, eu não li ela na íntegra aqui. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer essas e outras histórias das contações dos nossos povos originários, vocês podem procurar a Biblioteca Virtual de Curtini Muandajo, né? Essa contação ela também está na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 21 de 1986, que traz mitos indígenas inéditos na obra de Curtini Muandajo. Então esse PDF está disponível nessa biblioteca virtual, vocês conseguem estar encontrando aí. Então dê uma pesquisa lá, dê uma olhada, tem muito material interessante. Depois eu tenho algumas outras pesquisas que eu estou fazendo, que eu vou trazer outras contações indígenas, outros elementos que fazem parte dessa cultura, porque a ideia do cenário é, de novo, trazer inspirações com base na nossa cultura, nas nossas tradições, contações, folclore e tudo mais.
Mas vamos agora, né, que a gente trouxe esse panorama da origem folclórica, da origem cultural que inspirou, que serviu de fonte de inspiração para os Zerundes, vamos falar um pouco agora das mecânicas, né? Quais são as regras para essa espécie jogável dentro do RPG. Como eu falei para vocês já em outros vídeos, no momento nós estamos jogando as mesas de 7 destinos usando o sistema de T20, né, na edição Jogo do Ano. Então as mecânicas que eu vou estar comentando aqui são para esse sistema. O Xeon, como eu fiz as espécies, eu tentei balancear todas elas tendo assim 3 habilidades. Algumas têm mais, mas elas têm um revés mecânico ali também. No caso dos Eundes, eu tentei transmitir muito essa sensação das duas inspirações da espécie jogável. A primeira habilidade que eles têm é a resiliência da Terra, por terem sido criados por Faiola, por essa titã da Terra. Então eles são uma espécie mais robusta, então eles ganham 3 pontos de vida adicionais no primeiro nível e mais 1 por nível seguinte. Além disso, eles não têm redução de deslocamento em terreno difícil natural, representando um pouco assim dessa força que vem da Terra. Segundo a habilidade deles, a seus olhos não há mistérios, dá para eles ali uma visão na penumbra, uns bônus em percepção e intuição. Além disso, eles ganham alguns benefícios na hora que eles vão fazer investigação, fazendo ela como se fosse treinado. Se já for, eles ganham algum bônusinho ali. Além disso, eles têm a magia visão mística. Por último, eles têm a graça de Faiola, que dá para eles ali um deslocamento de escavação em terrenos naturais. Então eles têm muita essa conexão com a Terra. Então por isso que eles conseguem ver mistérios, eles conseguem ver coisas escondidas, eles têm essa robustez a mais. E a bênção por ter sido criados por Faiola permite que a Terra magicamente responda à vontade deles. Então eles têm esse deslocamento natural de escavação. Mas a gente tem que falar também, né, dos motivos que um personagem tem para se tornar um aventureiro. Quais são os motivadores de aventuras se você for um Zeundi, se você quiser jogar com essa espécie jogável. Dado a origem de seu nascimento dessa espécie e a sua conexão com a Mãe da Terra, é muito comum que os Zeunds acabem se tornando devotos de Faiola. Não é regra, mas é o mais comum. Se você está jogando com essa espécie, talvez o seu motivador de aventura esteja relacionado a isso de alguma forma. Talvez você seja um sacerdote de Faiola, seja um clérigo, seja um druida. Inclusive, uma curiosidade do cenário, na antiga capital, porque a capital da província geralmente foi mudada de lugar, na cidade que foi a primeira capital, existe uma grande catedral, né, um grande templo de Faiola. E é lá onde são formados, né, os principais sacerdotes dessa titã. Então o seu personagem ele pode, por exemplo, estar indo em busca dessa catedral por algum motivo. Alguma jornada pessoal, talvez ele tenha escutado um chamado da Mãe da Terra. Pode ser algo do tipo. Ou talvez ele seja um druida que está descobrindo seus caminhos druídicos relacionados às dádivas da Mãe Terra. Pode ser algo esquisito. Mas, como eu falei, os olhos dos Zeundes são capazes de desvendar mistérios. Talvez você esteja atrás de desvendar algum mistério pessoal relacionado ao seu passado. Algo misterioso aconteceu com você e você está investigando e isso levou você a se tornar um aventureiro. Talvez também você tenha sido contratado como segurança de uma mina, né, de alguma área de mineração, e isso te levou a descobrir algo que você não deveria e agora você está sendo procurado. Então, essas são algumas possibilidades, alguns ganchos de aventura que podem acontecer com os Zeunds, ou que você pode estar usando para ser o seu motivador inicial para jogar com essa espécie. No geral, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, segue o canal. A gente se vê na próxima sala e vamos continuar explorando juntos essa masmorra.